E hoje, então, a gente vai estar trocando um papo aí, ó, sobre a produção do espaço rural, né? Ou seja, a gente está falando um pouco da história, como começou, um pouquinho da introdução, seja a nível global no primeiro momento, depois a nível nacional, no Brasil especificamente, que é o que vai, obviamente, comer mais tempo da aula. E depois a gente vai estar falando da organização desse espaço. Organização, como assim organização? Organização produtiva, né? As formas de produzir, os modos de produção, beleza? Então, começou uma breve introduçãozinha, né? O espaço brasileiro e global, na verdade, a gente costuma falar, né, dividir ele em espaço urbano e espaço rural. Essa divisão, obviamente, é a nível abstrato. O que eu quero dizer com isso? É nível de análise, de pesquisa, né, para a gente conseguir entender melhor as nuances de cada uma. Não é como se essas coisas, se esses dois espaços não tivessem interagindo e não dependessem uma da outra, né? Então, quando a gente fala do espaço rural, pense em um recorte, mas não como algo totalmente desligado do espaço urbano, porque isso, inclusive, pode dificultar na hora da resolução de alguma prova, de alguma questão, de alguma coisa. Porque, como a gente vai ver aqui ao longo da aula, em diversos momentos o espaço urbano e o espaço rural se conversam, dependem um do outro para conseguir agir em sua potencialidade máxima, beleza? Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Primeiro a gente tem que entender por que a gente estuda, né, essa produção do espaço rural, né? Por que estudar, principalmente quando a gente fala aqui da produção do espaço rural, a gente está falando, e aqui, né, na sala eu vou focar bastante na agricultura, né? E a gente vai ver que a agricultura ela não é algo tão simples quanto a gente pensa, ela envolve diversas facetas. E essa aqui é uma boa introdução para a gente pensar isso, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo esses carinhas, né? Eles eram os chamados povos nômades, né? São as primeiras formas de aglomerados, de pessoas, né? São, sei lá, as primeiras junções que dão origem à sociedade humana como a gente conhece hoje. Né? São esses grupos que andavam por aí, davam aquela famosa pernada e assim viviam. Eles eram basicamente coletores, né? Eles coletavam frutas, eles caçavam. Como a gente pode ver aqui, se tinha produção técnica, né? Para dar o termo de Newton Santos, eles produziam ferramentas, né? Como por exemplo, a gente pode ver as lanças para caçar esses animais. Eles produziam alguma coisa para conseguir estar pegando ali frutas, coisas e tal. Milton Santos é um amorzinho, cara. Extremamente difícil de ler. Milton Santos é complicado, mas é um amor, assim. Depois que tu pega, só vai. Mas isso passar até hoje eu tenho complicação para Milton Santos. Mas vale muito Inclusive, eu li Milton Santos, gente. Tem um livro chamado Por uma Outra Globalização, que é uma obra geográfica clássica dele, assim, que introduz muito bem o pensamento dele e que não é tão complicado. Dá para qualquer um pegar para ler, assim. Vale muito a pena. Por uma Outra Globalização do Milton Santos. É um livrinho vermelho, se não enganado, vermelho e preto, uma parada do tipo. Enfim, se tinha essa produção, né? Ou seja, já se tinha uma produção técnica, já se tinha produção, aqui a gente pode ver aqui do lado, ó, né, daquelas desenhos rupestres nas cavernas, né? Nas cavernas por quê? Porque esses caras estavam lá andando, não sabia nada, opa, ali parece um bom lugar para eu dar uma pernoitada, vou ali dormir um pouquinho, fazer alguma, né, fazer a fogueirinha e tudo mais. E nisso ali, essas paredes estão muito branquinhas, vou pintar algum negócio. Né? E ali tu tinha as primeiras formas de expressão dessas pessoas, né? Desses indivíduos. Então expressavam que, por exemplo, o que eles estavam caçando, né? Então a gente vê que eles pensavam sobre a pelagem do bicho, tudo mais, como eles iam desenhar, isso tudo e tudo. Porém, minha gente, olha aqui, olha como a agricultura ela é a base fundamental da sociedade como a gente conhece hoje, inclusive. Saca só, quando esses caras começam a se tocar que, opa, se eu pegar essa semente aqui, botar no solo, esperar aguar, fazer isso, aquele e outro, eu consigo estar plantando. Aquele bichinho lá, aquele bichinho que veio a ser o porco, se eu botar ele num cercadinho e coisa, eu consigo reproduzir ele. Né? Ou seja, a agricultura e a pecuária são uma das principais ferramentas, um dos principais motivos, né, se não o principal, da população humana, né, do bicho humano, passar de nômade para sedentário. E quando a gente vira sedentário, né, que a gente se estabelece em um único lugar, começamos então a desenvolver cada vez mais a técnica
as técnicas agrícolas, né? Me especializar cada vez mais. Agora a gente já entende que aquela semente que eu plantei lá, o fulaninho plantou em uma outra época, ele plantou mais perto da primavera, e nasceu muito mais arroz do que o que eu plantei aqui. Ficou muito melhor, ficou muito mais bonito. Vou começar a plantar só na primavera. Então a gente começa a tocar que, olha, tem estações e estações para plantar. Inclusive também, a gente começou a tocar aqui, se eu tratar a terra antes, deixar a terra mais fofinha, rapaz, vem ainda mais do que vinha quando eu plantava só na primavera. Então começa a ter esse pensamento, né? A gente começa a desenvolver as nossas técnicas pensando nisso. Quando a gente começa a fazer isso, e a gente começa a produzir cada vez mais, e agora a gente não precisa mais se preocupar em ter que estar sempre saindo para caçar, sempre saindo para coletar, porque agora a gente tem a pecuária, a gente tem o nosso porquinho ali no cercadinho, a gente tem nosso arroz, nosso trigo, né? A gente não precisa ter uma preocupação constante diária de, meu Deus, eu não sei para caçar hoje, vou passar fome, cara. Sabe, aquele invernão rachando, ter que sair com um peleguinho de ovelha aqui, no friozão para caçar mamute, não tem condição. É muita coisa para mim. Agora podia ficar em casa, né? Gastava o tempo ali de dia e tudo mais, produzindo, plantando, fazendo o que tinha que fazer, e conseguia produzir, inclusive, o suficiente para não estar se estressando em inverno, não estar se estressando em dia chuvoso, não estar se estressando com esse monte de intempérie, né? Que podia estar vindo a causar a morte desses indivíduos. Isso faz com que eles comecem a ter uma série de tempo ocioso, né? Com esse tempo ocioso, eles começam a poder pensar sobre a vida, o universo e tudo mais, como já diria Douglas Adams lá no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Eles conseguem estar pensando sobre as coisas, cara, divagando, desenvolvendo. E olha que interessante, cara. Agora, em vez de eles estar saindo para caçar mamute, eles estão desenvolvendo a sua sociabilidade, cara. Eles estão conversando, eles estão produzindo signos e significados, né? E aí a gente começa a ver o quê? Produções como essa aqui, ó. Essa jarra bonitona para água, ou vinho, ou seja lá o que for que eles botavam aí. Né? E olha só o nível de detalhes. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ah, não, um zoom aqui embaixo. Dá um zoomzinho aqui. Aí, ó. Show de bola. Te liga só os detalhezinhos. Pô, bonitona a jarra que os caras faziam. E olha só o detalhe, olha o nível de detalhe, né? Não é desmerecendo as artes rupestres, mas o tempo que esses caras empregavam para produzir isso aqui só pôde ser alcançado em função da agricultura, porque agora eles tinham mais tempo ocioso. Ou seja, os nossos primórdios da nossa sociabilidade, né, da nossa interação, do nosso reconhecimento de uma série de instituições sociais que foram ser cada vez mais desenvolvidas, trabalhadas, repensadas, etc. e tal, começa quando começamos a ter tempo ocioso esse que só foi possibilitado porque agora não saímos para caçar mamute mais, gurizada. Agora a gente cria porquinho. Vale muito mais a pena, menos estresse, não precisa estar saindo no friozão, só vantagem. Então, quando a gente pensa esse espaço rural, a gente está pensando a gente está divagando sobre o próprio início da civilização humana, como a gente conhece hoje, né? Só conseguimos desenvolver e trabalhar como a gente trabalha hoje, fazer as coisas que a gente faz hoje, porque não precisamos estar nos preocupando diariamente, toda hora, 24 horas por dia, o que eu vou comer, cara? Como é que eu vou conseguir ter acesso a isso, aquele outro? Claro que isso, infelizmente, não é a realidade de 100% da população mundial. Ainda tem muita gente que passa fome, que isso é uma preocupação cotidiana. Preocupação essa, né, que poderia ser resolvida com uma questão distributiva, já que a gente produz o suficiente sim para todo mundo comer. A gente só não distribui corretamente porque, bom, vivemos num mundo capitalista. Se tu não tem dinheiro para comprar, logo tu não vai ter acesso. Isso vale inclusive para alimentação, né? Mas o que a gente vê é que uma boa parte da população, por exemplo, a gente aqui, a gente pode estar tendo esse momento aqui, né, dessa sala de aula virtual, porque não precisamos nos preocupar com uma série de necessidades básicas, como alimentação, né, como, por exemplo, alimentação, moradia, etc. e tal. Então, bom, minha gente, pensar espaço rural é de extrema importância porque a gente está pensando nas próprias bases da nossa sociedade, né? E a gente consegue estar conversando um pouco sobre o início da coisa toda, da coisa vulgo sociedade toda, né? Mas, bom, se estamos falando a nível global e aqui a gente está falando do início da sociedade como um todo, vamos trocar um papo, então, sobre
o Brasil em si, né? Organização Espacial Rural BR, vulgo brasileira. Vamos começando de novo do início, né? Seguinte, o Brasil, minha gente, ele é um país que historicamente é agrícola. O que eu quero dizer com isso? Desde a colonização, desde quando os portugueses chegaram aqui e olharam para uma grande quantidade de povos nativos e não viram nele pessoas como viam em si mesmo, por uma série de questões de que ele sequer se organizam socialmente da mesma forma que nos organizamos. Logo, não são pessoas como nós somos. Não tem a mesma religião que nós temos. Logo, não são pessoas como nós somos, etc. E tal. E mais N situações da qual não vou adentrar aqui. Mas a questão é, quando eles chegam aqui e eles veem esse espaço, eles falam, vamos colonizar mesmo, vamos para aquele genocídio comendo solto aí com os indígenas, né? Vamos trazer aquele povo que a gente escraviza, que a gente sequestra e escraviza, vamos botar para trabalhar aqui, porque quem colonizou o Brasil foram os portugueses, que tem um clima, inclusive, bem diferente do clima brasileiro. Né? Espanhóis e portugueses, mas majoritariamente portugueses. Ou seja, desde o início, somos uma colônia de produção agrícola, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que parte foi de produção agrícola e parte foi mais de ocupação, né? Então, a gurizada aqui estava produzindo, né, era para produção para exportar. Produzia aquela lógica metrópole-colônia que vocês já devem conhecer, ou já devem ter escutado em algum momento da vida de vocês, né? Colônia produz, vende para a metrópole e tudo mais. Bom, isso quer dizer, então, que como que esses caras produziam, né? Como que esses colonizadores, quando chegaram aqui, produziam? Se eu disse que eles não reconheciam nesses povos nativos outras pessoas, eles não reconheciam, inclusive, a forma de produção deles, inclusive a forma de produção agrícola. Povos esses que depois, que como a gente vai ver mais adiante, tinha uma forma de produção agrícola diferente dessa que foi empregada durante a colonização. Mas, professor Antônio, que forma foi essa que foi empregada durante a colonização? Foi a chamada plantation, gurizada. Esse termo em inglês, né, que remete a grandes plantações, beleza? A plantation ela é uma soma, então, de latifúndio, grandes quantidades de terra, né? A gente está falando, assim, ó, de, meu Deus do céu, mais de 1.000 hectares de terra, certo? É hectare pra caramba. Muita terra. Mais mão de obra escrava. Se lembra que eu tinha comentado da recém? Chegamos aqui, colonizamos, genocídio, extermina um monte de cultura. Agora vamos trazer os que sobraram escraviza também. Mas nessa época, a mão de obra escrava, né, desses africanos que eram sequestrados da sua terra, né, e trazidos aqui para o Brasil, eles serviam de mão de obra escrava, né, em grande extensão, certo? E mais do que além dessa soma de latifúndio e mão de obra escrava, a cultura agrícola deles, ou seja, né, o que eles plantavam. Quando a gente fala de, por exemplo, agricultura, né, a cultura remete a um tipo de alimento, né? Então, tu planta, por exemplo, tu tem a cultura do tomate, a cultura do arroz, a cultura da soja, certo? Então, quando a gente fala monocultura, uma cultura, o que ele está plantando, né? Então, o que caracteriza a plantation? Esse terminho aqui, ó. A plantation, então, é latifúndio, mais mão de obra escrava e mais monocultura. Grandes extensões de terra, onde escravos plantavam, né, onde pessoas escravizadas plantavam só café, só cana-de-açúcar, certo? Foi um dos grandes, uma das grandes commodities que o Brasil exportou, desculpe, né? Café, inclusive, somos até hoje um dos grandes exportadores. Bom, basicamente, fazia isso. Plantava em grandes escalas com mão de obra escrava. Uma coisa que eu tenho que alertar vocês, minha gente, cuidado se porventura venha cair alguma coisa, sei lá, tema de redação, vamos supor, tá? Vocês queiram fazer alguma citação, falar sobre esse tempo, esse modo de produção do plantation. Cuidado para não cometer um errinho chamado anacronismo histórico, certo? Quando a gente está falando de atualmente, né? Você para pensar que não. Pô, mas hoje tu tem latifúndio e monocultura. Sei lá, eu conheço fulano que tem 4.000 hectares e planta só arroz ou só soja, sabe?
Beleza, mas ele não tem mão de obra escrava. A plantation é um modo de produção muito específico dessa época. Tu não pode simplesmente pegar essa palavra e trazer para cá. Tu pode fazer sim apontar similaridades. E até é interessante que tu faça isso, certo? Mas cuidado para não tratar como sendo o mesmo modo produtivo de agora, porque isso caracteriza esse chamado anacronismo histórico, e isso é bem problemático. Beleza? Bom, minha gente, se eu estou falando que é latifúndio, mão de obra escrava, né, escravizada, e monocultura, o que acontece após a abolição da escravatura, né? Como é que fica esse sistema produtivo? Bom, para pensar o seguinte, para pensar que tu tem uma gama de relações de poder aí, né? Pessoas com mais capital, pessoas com menos capital, senhores de escravo e pessoas escravizadas, né? Ou seja, tu tem uma série de relações sociais de poder aí. Quando a escravatura é abolida, obviamente quem detém o poder, seja político, seja econômico, não vai querer abrir mão disso, certo? Porém, eles não podem mais continuar produzindo a questões voltadas à agricultura, né, de cana, de café, como a gente viu principalmente, né, nesse primeiro momento. Eles não podem estar produzindo da mesma forma que se produziam antes com mão de obra escrava, porque agora não se aboliu a escravatura, né? Então, porém, eles não querem perder também esse status que eles tinham, que esses caras tinham. Então, o que eles fazem? Eles têm que pensar novas formas de relação de trabalho, beleza? Porém, né? Porém, destacado aqui, ó, porém, minha gente, essas novas formas devem manter as relações de poder já existentes. Ou seja, o cara que detém o poder quer continuar com esse poder, certo? O que eu estou falando de poder aqui? Estou falando de poder enquanto poder econômico e poder político, de decisão política, de poder de tomar de decisões, né? E de acúmulo de capital. Então, o que acontece? Esses caras pensam, tia, como é que a gente vai fazer para estar mantendo as pessoas no mesmo status que elas já estavam e a gente no status que a gente já tem? Então, eles chegam à seguinte resolução, ó. Agora, se tem acesso à terra, essas pessoas, essas pessoas recém-libertas começam a ter acesso à terra, porém eles não vão ter acesso à propriedade. O que eu quero dizer com isso? Olha, tu pode trabalhar aqui, mas essa terra não necessariamente vai ser tua, certo? E aí, então, tu tem as novas relações de trabalho agrícola, como, por exemplo, né, os parceiros, os rendeiros, né, os colonos, moradores, etc., assalariados. Aqui cortou um pouquinho, mas está aqui embaixo, está escrito assalariados, etc. Por que etc? Porque tem outras formas também de se organizar, né? De organizar essas relações de trabalho. Essas aqui que eu trouxe, eu acho interessante ressaltar por quê. Primeiro, esses rendeiros hoje a gente chama de arrendatários, né, cara? Por que arrendatários? Quando tu vai alugar um apartamento, tu aluga um apartamento, mas tu não aluga terra, tu arrenda terra. E qual que é a diferença, pô? Tu não tá pegando, tu não tá alugando de certa forma? Não, meu querido, porque alugar parte do princípio que tu vai pagar com dinheiro. E arrendar, tu não necessariamente paga com dinheiro. Tu pode pagar, com, por exemplo, com parte da tua produção. Tia, eu te alugo 10 hectares, mas a cada hectare plantada, eu quero, sei lá, 3, 4 sacos do que tu plantar. Ou eu quero tanto por cento do que tu plantar. Certo? Não é necessariamente pagar com monetário ali. Pode pagar com uma parte desse excedente agrícola, né? Enfim, tu tem também os colonos, que é muito conhecido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem até hoje colônias e tudo mais, a gente chama de colônia e tudo. Por quê? A gente sabe que o Brasil, pós a abolição da escravatura, o Brasil tinha uma grande quantidade de pessoas recém-libertas, né? E as pessoas recém-libertas eram, em sua maioria, pessoas negras, né? Pessoas negras ou indígenas. Bom, como eu falei, as pessoas que tinham status não queriam estar trabalhando com essas pessoas, porque acabou a escravatura, não acabou o racismo. Então, a gente sabe que durante um tempo o Brasil pratica o que a gente chama de uma tentativa, né, de embranquecimento da sociedade brasileira. Então, traz colono, traz colono. Porque se o Brasil estava vivendo com base na sua agricultura, né, produzindo, como eu falei ali, basicamente era um país agrícola, de produção agrícola para vender para sua metrópole,
e mesmo após depois da independência, né, para vender na exportação, para vender para a sua antes metrópole, a gente está falando que na Europa está começando a ter o quê? Revolução Industrial, certo? Ou seja, a indústria está ganhando força, o urbano está ganhando força, as pessoas estão sendo retiradas da terra, estão saindo da sua terra, o famoso êxodo rural está rolando em massa lá para a Europa, Inglaterra, esses lugares, né? E estão indo para a cidade. Isso faz com que uma série de pessoas que trabalhou a vida inteira no campo, agora, minha gente, eles não têm sequer conhecimento de como trabalha com máquina, certo? A gente tem que pensar que são os primórdios ali. Então, o que o Brasil faz? Aí, meu querido plantava, sei lá o que foi, a trigo na Inglaterra, vem para o Brasil que vai plantar cana-de-açúcar e café aqui, cara. Aqui vai continuar sendo agricultor. Ou fulaninho alemão, ou fulaninho polonês, ou fulaninho italiano, vem para cá, a gente dá a terra para vocês. Então, se tem uma série de concessão que acontece, concessão de terra por parte do governo, né, na tentativa de acontecer esse embranquecimento. Só que eles vêm como colonos, né? Esses colonos, eles ganham essa terra. Quando eles ganham essas terras, eles têm uma série de questões que eles têm que tá fazendo. Eles têm os impostos e tudo mais. Né? Tem os moradores também, aqueles caras que trabalham numa fazenda, né? É muito comum ter fazenda até hoje. Tem fazendas, né? Na minha cidade tem algumas fazendas onde tem diversos moradores que trabalham para o cara que é dono da fazenda e tem as plantações, né? Às vezes tem gente que tem um pedacinho de terra ali que pode plantar para si, coisa e tal. Como eu disse, as relações aqui, elas são existem diversos tipos de relações, né? Por isso que tem parceiros, rendeiros, colonos, moradores, assalariados, até o cara que é contratado de fato só para trabalhar como, sei lá, para colher, na época da colheita, né? Para plantar depois na época da plantação. O que eu quero dizer com isso? O que a gente tem que marcar na nossa cabecinha aqui? Esses caras têm acesso à terra, mas não necessariamente têm acesso à propriedade, minha gente. Beleza? Eles têm acesso à terra, mas não necessariamente são donos da terra. E isso é muito significante até hoje, porque até hoje tu vê gente procurando sempre uma correria para conseguir arrendar terra, conseguir alugar essa terra, entre aspas, beleza? E isso, de certa forma, minha gente, é muito parecido. A gente consegue ver como essas coisas vão encaminhando, certo? Então é interessante pensar que as relações, que a estrutura fundiária, essa é uma palavra importantíssima para a gente saber, né? Uma expressão importantíssima. Estrutura fundiária não diz respeito exclusivamente à organização material das lavouras, à organização material da produção. Estrutura fundiária não é sobre infraestrutura, é sobre todas essas, é também sobre infraestrutura, mas é também sobre todas essas relações sociais de trabalho, essas relações de trabalho que englobam a agricultura. Então, estrutura fundiária é um termo bem amplo, certo? Que abrange inclusive isso, beleza? Isso vulgo relações sociais de trabalho no campo, certo? E a gente consegue ver como até hoje várias dessas características se mantêm, como por exemplo o latifúndio, a monocultura, essas relações de trabalho logo que começaram, né, foram criadas logo após a abolição da escravatura, se mantêm até hoje, muito parecidas, mas obviamente com diferenças também. Beleza? Minha gente, perguntas até agora. E outra coisa, esse livro aqui, ó, A Formação Espacial Brasileira, esse livro aqui é ótimo, minha gente. Os capítulos deles trabalham, então, com toda a formação espacial brasileira. O Rui Moreira é um geógrafo extremamente conhecido, né, que a produção dele em torno da formação espacial do Brasil é bem conhecida, bem renomada, né, e ele tem aqui diversos... Ele não fala só sobre a questão espacial rural, né? Ele vai estar falando, inclusive, minha gente, olha só, sobre hegemonias e conflitos. Então ele fala um pouco sobre os conflitos que aconteceram no Brasil. Ele vai falar sobre a plantation, ele vai falar sobre a federação, federalismo, cidade-campo, vai estar falando sobre espaço urbano, divisões territoriais. É um livro bem completo, pode ajudar bastante coisa para vocês, certo? Se vocês quiserem pensar a história do Brasil por um viés geográfico, vale muito a pena esse livro. Belezinha?
Minha gente, perguntas até aqui, questões, questionamento, professor, não entendi isso, não ficou claro aquele outro. Por favor, lembrando sempre que se quiser me parar, quiser parar a aula, fazer algum comentário, abrir o microfone, à vontade, certo? Lembrando novamente para vocês assinar a presença ali nas nossas compartilhadas, é importante para a gente, beleza? Vamos se hidratar, gurizada. Vamos se hidratar, que é necessário também. Pois vai de 3, quase meia hora de aula. Tudo isso está digitando, eu vou ver se não é alguma questão. Italiano, como sobre a migração dele para o sul e da cultivação da uva. Acho que fala um pouco sobre o que eu estava dizendo. Bem legal. Isso é bem nessa pegada aí. Inclusive, eles vêm para cá com esses colonos que vêm, né, esses italianos e tudo mais, eles vêm com grandes promessas, assim, de que o Brasil ia ser uma terra prometida, de que os caras iam chegar aqui e ia ter, assim, ó, tchê, joga na terra, vai nascer, as ganha o que for. Não, tudo bem, teclado tem dessa mesmo. Mas eu entendi, tudo suave. E sim, é bem nessa pegada aí. Eu nunca assisti esse documentário, vou até dar uma assistida para ver sobre o que fala. Mas então, é bem interessante, é bem nessa pegada mesmo aí, de esses imigrantes italianos, né, que trazem. E é interessante, a gente começa a entender, inclusive, como essa questão do espaço rural, né, caracteriza, inclusive, as nossas culturas hoje, né? O Rio Grande do Sul tem a questão do vinho e tudo mais, muito importante, o quentão que a gente faz e tudo mais. A gente tem a gente acabou assimilando, né, a parte da cultura desses colonos aí. Bom, prosseguindo. Inclusive, obrigado, Luiz, pela dica de documentário. Sempre legal a gente estar buscando fora essas referências. Bom, minha gente, tocando o barco aí, falando então sobre a distribuição fundiária brasileira. O que eu quero falar sobre distribuição fundiária? Estou dizendo sobre a distribuição de terras produtivas agrícolas, certo? A distribuição de terras que podem ser produzidas. Peraí, tranquei. Que terras que tu pode produzir. Isso aí, certo? Ou seja, a gente não está falando aqui da floresta amazônica densa ali, certo? A gente está falando das terras que os caras estão desmatando na Amazônia para conseguir ser produtivo, beleza? A gente está falando da lavoura que tem espaço já feito e tudo mais, beleza? Aqui a gente tem a separação, ó, pelas regiões, certo? Centro-Oeste, e aqui o percentual de latifúndio, belezinha? Depois eu trago ali a noção, acho que é o próximo slide, inclusive, deixa eu ver aqui para confirmar. Beleza. Ó, latifúndio, então, por área total por região, beleza? Olha só, Centro-Oeste, 75% da área total do Centro-Oeste, né? Dessas áreas totais que podem ser produzidas, né? São latifúndios, certo? Ou seja, o restante são terras de médio ou pequeno porte, beleza? Lavouras de médio ou pequeno porte. Sudeste, 33%, Nordeste, 41% latifúndio, no Rio Grande do Sul, 33% latifúndio e no Norte, 25% latifúndio. Vocês devem ter notado que tem uns risquinhos aqui, umas flechinhas puxando. Por que eu destaquei aqui Centro-Oeste e o Norte? Como a gente viu, ó, o Nordeste é onde o Brasil começa, certo? O Brasil começa pelo Nordeste ali. Bahia tem os prédios mais antigos do Brasil na Bahia e tudo mais, né? O Sudeste depois acaba se tornando, inclusive, capital do Brasil, Rio de Janeiro já foi. Então tem uma grande concentração de pessoas, teve uma grande importância, inclusive, política no país. O Rio Grande do Sul, por ter os pampas, era uma terra muito fácil de cultivar, sem muito morro e tudo mais. Então teve muito colono que veio para cá, tem muita colônia alemã. Pô, gente, o Rio Grande do Sul tem colônias que até hoje falam primeiro a língua dos colonos, né? Eu lembro que uma vez quando eu estava no IF, eu fui fazer um trabalho numa colônia
uma colônia de pomeranos, cara. E eles aprendiam português só na escola. Eles aprendiam primeiro pomerano em casa e tudo mais, e aprender depois na escola. E, pô, a gente tá falando disso de 2015, 2014, ou seja, é recente. O meu irmão só fala alemão, dialeto, até esses dias. É, exatamente. Então é bem comum isso rolar ainda, assim. E eu me apavorei quando eu fazia um trabalho focado em antropologia com os Mibiás Guaranis, né, que é uma etnia indígena. Boa noite, Thalita. Seja bem-vinda. Não esquece de colocar o nome nas nossas compartilhadas ali, beleza? Para a presença. E, cara, a gente foi nessa escola e foi muito louco, assim, porque eles tinha aluno que estava recém aprendendo a falar português, né? Pô, eles tinham, sei lá, 7, 8 anos. Estavam recém aprendendo a falar português. Então, todas as professoras, era a maioria professoras, né? Todas as professoras da escola tinham que saber falar pomerano e português. Porque tinha que alfabetizar na português, né? Eu lembrei, as pessoas falam alemão. É, exatamente. Pô, que massa. É interessante pensar essas questões como ainda permeia até hoje, né? Como esse negócio está até hoje aqui, como é forte, né? Então, entender que como isso influencia na nossa cultura, de novo aquela palavrinha, a sociabilidade, né? Na agricultura tem um potencial sociável muito grande, assim. Enfim, eu sei que eu venho de Camaquã. Camaquã é uma cidade pequena, inclusive, e eu cheguei lá e pensei, meu Deus, cara, parece que eles viviam ainda nesse momento de recém chegaram, sabe? Porque eles estavam aprendendo na escola portuguesa. Muito louco. Enfim, fugimos do assunto. Vou voltar. Então, aqui, ó, Nordeste, Sul e Sudeste são regiões mais velhas, vamos assim dizer. O que eu quero dizer com regiões mais velhas? São regiões que já foram mais exploradas, certo? Que já tinham que foi colonizada por mais tempo, tudo mais. Agora, o norte, em função da Amazônia, e o centro-oeste, também é uma região muito rica em matas, né? Tem ali o Cerrado e tudo mais. Ela tinha essas duas regiões, elas tinham uma espécie de não é vácuo, né? Mas de um déficit habitacional, assim se falar. O que quer dizer com isso? Tinha muita gente concentrada no Sudeste, como tem até hoje, muita gente concentrada no Sudeste e poucas pessoas morando, por exemplo, no norte do país, né? A gente sabe que até hoje é assim, pô, São Paulo com não sei quantos milhões, mais de 11 milhões de cabeças morando lá, pelo amor de Deus. Enquanto o Rio Grande do Sul, a maior cidade tem 1 milhão e 700, 1 milhão e 500, uma coisa assim, que é Porto Alegre. Enfim, de novo fugindo. Essas questões fazem com que, em 1970, comece a tentar expandir o Brasil para esses espaços. O que eu quero dizer com expandir o Brasil? Expandir as pessoas, né? As pessoas irem para lá, as pessoas se locomoverem, não pernadona, né? Obviamente, mas se locomoverem para começarem a habitar essas regiões que eram pouco habitadas, né? Então, assim, não inchando tanto o Sudeste, por exemplo. Você sai um pouco de São Paulo, Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, vai para o norte, vai para o centro-oeste, sai daqui, sai da volta um pouco, vai para lá. Então, mas como é que faz isso? Porque não é simplesmente chegar e falar, ô fulano, sai daí, sai da casa, vai morar lá. Não é fácil assim. Como é que faz então? Tu tem uma série de políticas, né, para incentivar que essas pessoas, principalmente esses agricultores, a irem para essas regiões. Então, tu tem 1970, plena ditadura militar, e aí tem que lembrar o seguinte, a ditadura militar ela foi uma ditadura liberal, né? Teve um grande apoio dos Estados Unidos, por exemplo. Então, se debruçou muito na influência estadunidense, no capital estadunidense. Porém, em compensação, meus queridos, a política brasileira foi de desregulamentação do Estado, ou seja, retirada de leis para favorecer o livre mercado, né? Ou seja, desregula o Estado, né? Desregula as leis que regulavam as empresas. Com isso, tem mais incentivo para multinacionais, chegarem no Brasil, né? É quando tu tem, por exemplo, a Monsanto, é quando tu tem a Nestlé vindo, é quando tem uma série ou quando já não estavam aqui se fortificando cada vez mais.
Mas não só isso, também barateando, né, a terra nessas regiões. Ou seja, o cara que estava passando um perrengue aqui no Rio Grande do Sul, no Sudeste e no Nordeste, ele olha para lá e pensa, pô, cara, lá tá muito mais barata a terra. O que eu estou pagando aqui de arrendamento pro cara que eu arrendo, pô, lá eu consigo viver tranquilo lá. Já vou para lá então, tá muito mais barato, tá muito mais fácil. Inclusive, os caras estão dando linha de crédito ali para comprar trator e não sei o que da empresa que recém chegou. Eu vou para lá, quer saber? Eu vou ir. Junta a família, mete o pé para essas regiões. Né? E a outra coisa que a gente tem que ressaltar rapidinho, por que essas empresas vêm? O que eu quero dizer com desregulamentar, né? Eu estou dizendo que essas empresas não vão precisar pagar impostos pelos, sei lá, os primeiros 30 anos, certo? Então, tipo, os primeiros 30 anos, você não paga água nem luz, só vem. Vem tudo nosso, pode vir, tá suave. Então, tem um monte de empresa vindo, aproveitando, explorando essa mão de obra que estava que tinha excesso, por exemplo, no Sudeste, né? Essas pessoas que... Porque se lembre, década de 30, e começa a industrialização no Brasil, rola um êxodo rural brabíssimo no país. Uma galera que era agricultora sai do campo, vem para as cidades, né? Só que a gente tem que pensar, esses caras são agricultores, da mesma forma que os colonos italianos saíram do seu país para vir para o Brasil, porque aqui eles podiam continuar sendo agricultores, a galera, quando podia sair e ir para continuar sendo agricultor, muitas optavam por fazer isso, né? Então, muitas pessoas iam. Em 1990 acontece a mesma coisa. Em 1990, o Brasil também regido por uma lógica neoliberal, né? Como a gente vê ao longo de boa parte da nossa história. Desregulamentação e tudo mais. Tem um novo incentivo, uma nova lógica de incentivo e tudo mais, de expansão para essas regiões. Não por acaso, minha gente, são as duas regiões que mais sofrem com desmatação, né? Com desmatamento. O nosso centro-oeste, que é a terra do Cerrado, cara, pô, o Cerrado é um bioma extremamente ameaçado. Inclusive, foi um dos biomas que pegou fogo, né? Os cinco biomas brasileiros pegaram fogo, mas o Cerrado passou um tempo. Mesma coisa a Amazônia, quando a gente fala do desmatamento, né? Tu olha que pensa, pô, mas só 25% do norte do país é latifúndio. Meu chegada, porque foi um dos poucos das últimas regiões a ser habitadas. Não à toa, é uma das que mais sofre com desmatamento. Esse espacinho aqui, ó, maluco, vem tacando fogo, as ganha. Não é à toa que a gente viu a Amazônia pegar fogo durante um mês, mais de um mês, né? Até começar a fazer alguma coisa. Então, a gente vê que está muito ligado a essa lógica, né, de incentivo, de chegada, e do latifúndio, principalmente, minha gente. Quando a gente fala desse incentivo, quem mais ganha com isso é latifundiário, não é médio e pequeno agricultor. É geralmente, para não dizer sempre, né, grandes latifundiários, certo? Se for ver, por exemplo, o norte tem uma quantidade absurda de latifundiário, e falando em latifundiário, eu já estava pulando o slide sem ter terminado todo ele, desculpe. Seguinte, aqui embaixo vocês devem ter notado que eu passei esse risquinho separando, né? Essa lógica de expansão, então, ó, ela gera um aumento na monocultura e mecanização. Mecanização porque está chegando essas multinacionais, né? Está chegando multinacionais que produzem tratores mais modernos, né? As técnicas começam a se modernizar. Essa mecanização parte de uma modernização, né? Que acaba tirando o trabalhador do campo. Agora eu não preciso de mais 20 caras para capinar essa lavoura. Eu compro um trator e já era, faço eu mesmo, certo? Em função desse crescimento industrial, né? Tu acaba tendo um aumento na produção. O aumento na produção, como eu acabei de falar, não significa um aumento na quantidade de mão de obra, de pessoas sendo empregadas, porque se mecaniza, certo? Esse crescimento industrial, né, voltado para a agricultura, ou seja, para a extração, né, para a produção de matéria-prima, é para ser enviado para o setor urbano industrial, que é o famoso espaço urbano, né? Que precisa de mais matéria-prima, certo? Então se tem de novo essa lógica de êxodo rural. Então olha que contraditório, né? Essas iniciativas que estavam
que estavam tentando mandar mais gente para morar lá, acaba inclusive fazendo com que se tenha um êxodo rural nesses mesmos espaços, né? Então, tu vai ter pouca gente no campo no centro-oeste, muita gente na cidade do centro-oeste, pouca gente no norte, nas lavouras no norte do país, e muita gente, por exemplo, em Manaus, certo? Então, a mesma coisa que aconteceu no Sudeste, pouca gente no campo no Sudeste, muita gente nas cidades, como São Paulo, né? A lógica continua a mesma. Né? Então, está só reproduzindo. Beleza, tem mais gente no Centro-Oeste, mas agora tem mais gente nas cidades, pois modernizou o campo. Né? Então, se tem um êxodo rural, também essa mesma lógica aconteceu no Sudeste, no Sul, no Nordeste, vem acontecendo no Centro-Oeste e no Norte. Suave? Falando do latifúndio, minha gente, tentar dar um corridão, porque senão vai chegar a 1 hora. Falando ainda sobre distribuição fundiária. Se liguem só. A gente está dizendo que deixa eu dar um zoom aqui embaixo, meu Deus do céu. Olha só, a gente está falando dos latifúndios, né? Quando a gente fala que o Brasil é um país agrícola, a gente pensa, nossa, tem muito agricultor, então. Olha a pegadinha aí. O Brasil é um país agrícola, sim. Tem muito agricultor, sim. Mas, minha gente, a maior parte dos agricultores são de pequeno e médio porte. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso aqui, ó. Estabelecimentos rurais. Isso aqui foi um gráfico utilizado numa questão da FUVEST. Então, se atende nesse gráfico que pode vir cair algo parecido falando sobre latifúndios, que é sempre um tema recorrente, é sempre um tema importante. Então, atenção nessa parte. Olha só, estabelecimentos rurais são as propriedades, certo? E como a gente sabe, a propriedade tem um dono. Então, é o seguinte, olha só. Menos de 10 hectares, aquela legendinha, tá? Menos de 10 hectares, 10 hectares a 100 hectares, 100 hectares a menos de 100 a menos de 1.000 e 1.000 hectares e mais, certo? De 1.000 hectares para mais é latifúndio, beleza? Então, o que eu estou dizendo? Que essas três, aqui ficou rosinha, mas é esse branquinho, esse rosinho aqui, escondido pro branquinho. Esses três são de pequenos e médios produtores. Esse aqui são de latifundiários, beleza? Pode ligar então. 1,6% de todos os agricultores brasileiros, isso em 2003, beleza? 1,6% de todos os agricultores brasileiros detinham cerca de 43,8% de todas as terras produtivas no Brasil. Ou seja, 1,6% dos agricultores brasileiros detinham praticamente metade de todas as terras produtivas no Brasil, enquanto 31% dos agricultores que tinham com menos de 10 hectares, certo? Enquanto eles eram aqui, ó, 31%, olha só, apenas 18,2% de todas as terras produtivas. De 10 a 100, até 100, né? A gente tem o quê? São 53% de todos os agricultores, ou seja, metade de todos os agricultores brasileiros. Beleza? Olha só o que detinha. Desculpe, gente, eu peguei errado aqui, eu ouvi errado. Ó. O menos de 10 é esse 1,8. É menos ainda. 53% de todos os agricultores brasileiros, apenas 18% das terras produtivas. Esse de 100 a 1.000, que são 13% dos agricultores brasileiros, 36% da terra, certo? Ou seja, juntando os de pequeno e médio porte, beleza? Deixa eu fazer aqui, deixa eu rabiscar aqui, né? Interessante. Ó, aqui pequeno, beleza? Eu consigo fazer um P. Virou um D. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, meu Deus do céu. Atenção, beleza? Pequeno e esse aqui médio, beleza? Ó, médio. Meu Deus do céu, como é horrível escrever isso. Enfim. Pequeno e médio junto, minha gente. Juntando todas as terras de pequeno e médio, se compara com o que os latifundiários têm, sendo que eles são só 1,6. Isso em 2003, beleza?
Em 2009, a gente vê que em 2006, 3 anos depois, né, é que eu falei 2009 porque esse gráfico só foi divulgado em 2009, a gente vê que a lógica que se mantém, menos de 10 hectares, ou número de proprietários, 47% dos proprietários brasileiros, né, tendo apenas 2,36% das terras. De 10, de 10 a 100, né, dos 38, 19. De 100 a 1.000, 8%, e olha a quantidade de terra. Então, o que a gente vê é inversamente proporcional. Olha que interessante, né? Quanto a maior parte dos agricultores, a grande quantidade de agricultores tem quase nada de terra, enquanto pouquíssimos agricultores têm muita terra. Em 2003, em 2006, minha gente, 0,91% tinha quase metade das terras produtivas. A gente está falando que menos em 2003, em 2006, desculpe, menos de 1% de todos os agricultores brasileiros detinham quase metade de todas as terras produtivas no Brasil. E aí é que a gente consegue ver como é possível fazer comparações entre o sistema de plantation e a lógica de latifúndio. Porque se lembrem, minha gente, quando o plantation passa para o que a gente vive hoje, eles tentam manter a mesma lógica trabalhista. O que eu quero dizer? Quem possuía terra tende a continuar possuindo muitas terras. Ou seja, os grandes latifundiários brasileiros até hoje vêm de uma família de latifundiários. Ou seja, muito provavelmente o grande latifundiário brasileiro é descendente de algum senhor de escravo que tinha uma grande plantation, certo? Então a gente consegue ver como o Brasil tem uma grande mudança na forma produtiva brasileira, se mecaniza, se atualiza, né? deixa de ser escravagista, passa a ser salariado, etc e tal. Muda-se muito, agora os tratores têm GPS, tia, não precisa nem se esquentar, só vai. Como tudo isso muda muito drasticamente, as relações de trabalho mudam drasticamente, mas a lógica por trás dessas relações de trabalho ainda são muito similares, porque elas foram pensadas para ser similares, elas foram pensadas para quem está no poder se manter no poder, certo? Então, olha só que interessante, quando a gente está falando, né, dessa lógica produtiva no Brasil até hoje, como as relações de trabalho, apesar de mudar, a lógica que coordena ela se mantém muito similar ao que era antigamente. Beleza? Então, minha gente, falando de estrutura, vou falar aqui rapidinho, porque acaba às 7, né? A aula tem que acabar às 7, se não estou enganado. É isso? Se puder dar um ok no. Isso, beleza. Show. Agora, como a gente está muito tempo passado entre uma aula e outra, eu acabo me esquecendo às vezes dos horários. De término, né? De início eu lembro, porque a professor de ciências humanas gosta de falar pra caramba, a gente não cala a boca. Enfim, se liguem só. Estrutura agrária, né? Aqui a gente está falando especificamente da lógica produtiva, né? Da organização, que pode ser dividida em dois grandes setores, se a gente fosse colocar em dois grandes nomenclaturas, né? Agricultura familiar e agricultura patronal, beleza? Então, se antes tinha agricultura plantation, agora tem agricultura patronal. Por quê? Qual que é a grande diferença? A mão de obra deixa de ser de pessoas escravizadas, no caso da plantation, e a patronal, porque tem um patrão, agora é assalariado, beleza? A agricultura familiar pode ser, então, de subsistência, né? A gente vai ver que, por exemplo, é itinerante de subsistência, certo? A agricultura familiar, ela é tanto para o que se consome, né? O que aquela família está consumindo, quanto também se produz um certo excedente para vender, como tem aquela feirinha ali no mercado público de Pelotas, certo? De agricultura familiar, como é a comida que os graduandos na UFPEL comem no RU, né? Vem da agricultura familiar. Ou seja, não é que não se tenha para venda, é que se tem tanto para venda quanto para consumo próprio, certo? Então, tem a itinerante, a de jardinagem, vai ter forma de organização que se baseia no cooperativismo, né? E tu tem aqui a policultura como uma grande característica, certo? É uma grande característica da agricultura familiar ser policultura. Se a gente está vendo, se a gente viu que a agricultura patronal e mais antigamente a de plantation era de mono, se mono é um, poli é o quê? Poli é duas ou mais, certo? Agricultura patronal, que é a lógica que nos rege hoje, que rege hoje a agricultura no Brasil e no mundo. Né?
A gente tem, então, complexos agroindustriais, tu tem grandes complexos de indústrias agrícolas, né? Tu tem o agronegócio, minha gente, que é o termo usado para englobar tanto a agropecuária quanto a agroindústria. Então, são termos diferentes, tenham cuidado nisso, certo? Isso aqui pode ser aqueles pega-ratãozinho chatinho, que às vezes tu não nota e tu acaba marcando errado, certo? Agronegócio é o nome dado para a categoria que engloba tanto a agropecuária quanto a agroindústria. A agropecuária é o cara que planta soja, ele trabalha na agricultura, certo? Então, e a pecuária, porque tem o cara que ele cria gado, cabeça de gado para vender lá para a Ásia, certo? Então, a agropecuária é tanto a agricultura da soja, do arroz, seja lá o que for, em monocultura, certo? Planta só soja, planta só arroz, planta só tomate em latifúndios. E tem o cara que cria gado em grande escala, 7, 10, 20, 30 mil cabeças de gado, certo? A agroindústria é o que recebe a soja e transforma ela, recebe essa matéria-prima que é a soja e transforma ela em óleo de cozinha, que ensaca o arroz que vai para a tua cozinha, que ensaca o feijão, que trata isso. É a indústria que vai abater o gado, que vai fazer os cortes, vai colocar lá e vai chegar na prateleirinha do mercado, no açougue no mercado, certo? Então a indústria, e elas são inclusive setores diferentes, né? A agropecuária é o setor primário, matéria-prima, e a agroindústria é o setor secundário, que são o setor das indústrias, certo? E o agronegócio, quando eu falo agronegócio, eu estou falando tanto da agropecuária quanto da agroindústria. Então, o agronegócio tem um X de rendimento ao ano, enquanto a agricultura a agropecuária tem uma parcela desse X do agronegócio, a agroindústria tem a outra parcela, beleza? Os complexos industriais são complexos de agroindústria, certo? Então, são aquelas, não sei se vocês já viram, mas aqui pela minha cidade é comum ter uma espécie de complexo, né? Eu tenho várias indústrias com várias partes diferentes e tudo mais, né, do processo produtivo e assim adiante. O latifúndio, então, né, como a norma que regra, né, que rege tudo isso, ter grandes escalas de lavoura e latifúndio é mais de 1.000 hectares, né, e 1 hectare é 10 mil metros quadrados, como está aqui, ó, hectare igual a 10 mil metros quadrados, certo? Ou seja, é acima de 1.000 hectares de latifúndio, então é muita terra, minha gente, Gente, 10 mil metros quadrados é terra, é espaço pra caramba. Se você já viu uma lavoura pequena, de pequeno porte, de 10 hectares, tu já olha e pensa, meu Deus, que mudaréu de terra. Imagina um latifúndio que é acima de 1.000 hectares, certo? E são focados na exportação, belezinha? Então, aqui, ó, a agricultura patronal, ela exporta, ela manda para fora. Ela não pensa no mercado interno, ela pensa no mercado externo. A soja que produz aqui, e eu não vou mandar para não vou deixar para o Brasil, não, mano. Vai para a Arábia Saudita, vai para outros países aí, sem problema. Por isso que o arroz estava tão caro, meus amigos. Por isso que a soja estava estourando. O óleo de cozinha estava estourando. O preço tudo caro no mercado, certo? Porque a lógica que rege, e como a gente viu que, olha aqui os latifundiários, eles são a grande maioria, a maior parte da terra é deles. Então é claro que se esses caras estão exportando, vai dar uma diferença gigantesca no que a gente compra no mercado, certo? Enquanto o que a gente compra, o tomate, essas coisas que a gente consome no nosso dia a dia, nossa alimentação diária, quem produz, em sua grande maioria, tá aqui, ó, agricultura familiar, beleza? Então a mandioca, a batata, o tomate, a alface, certo? Essas coisas, quem produz para mercado interno, agricultura familiar, mercado externo, agricultura patronal, beleza? Eu vou acabando por aqui, minha gente. Aula que vem, nossa, faltou slide pra caramba. Aula que vem eu tento dar mais uma revisada nisso aqui. Se vocês tiverem dúvida, por favor, tirem, mandem. Eu vou fazer questão de ler todas depois. Agora, quem puder responder agora, eu leio depois. Próxima aula, que vai ser segunda que vem, eu tento dar uma revisadinha aqui, nem que seja rapidona, só para a gente ver o que faltou, e aí a gente prossegue. Show de bola, espero vocês até segunda que vem. Um abraço, muito obrigado por todo mundo que participou. Conversinha no chat estava legal. Vocês, indicação de documentário e tudo mais. Valeu, minha gente, boa noite, abraço e até a próxima, certo?